Bom, então, dando continuidade aí, vamos falar agora a ideia dos testes de usabilidade, né? Em que nas inspeções e nas avaliações ergonômicas e tal, o foco era na concepção da interação, né? Da interface, perdão. Agora a gente está pensando um pouco mais na interação, na capacidade do usuário interagir e estar dentro do contexto adequado de uso aí que ele espera. É um pouco mais, tem um lado bem mais subjetivo envolvido, né? E isso é importante, precisa ser analisado, e aí a finalidade é fazer um confronto aí, verificar o uso, né, durante o uso. Mas vamos lá, a definição basicamente é identificar se existem problemas com a capacidade de interação, né, como eu falei, ó, o foco não está na interface atender o padrão de heurísticas, de regra de ouro, de definições, etc. e tal, mas sim em como essa interação ocorre, né? E essa interação é oferecida pelo sistema ao seu usuário num contexto de uso para usuários específicos, né? Que tenham características próprias que podem ser até gerais. Por exemplo, um website vai ser para qualquer tipo de usuário, né? Na média, tá? Bom, definição ainda. Ele é fortemente orientado a técnicas que foquem em observar um usuário. Então eu vou gravar, eu vou ter som, né? Eu posso pedir para ele exteriorizando o que ele está passando, preenchendo alguma coisa. Então a gente pode ter a observação do usuário durante a interação, né? Ideal é que se a gente faça com o usuário comum, com usuários reais comuns, não mais com aqueles especialistas, né? Eu quero ver o desempenho de um usuário básico, tradicional, comum, que é o que a gente está focado, né? A gente pode aplicar esses testes. Idealmente, pode-se, né, talvez seria o ideal em que fosse no ambiente de trabalho desse usuário, nem sempre isso é possível, então a gente vai poder, às vezes, criar um ambiente de testes, né? Que, como aí está escrito, que sejam mais próximos aos ambientes reais possíveis, né? E aí isso é caro, isso é complexo, né? Talvez eu precise de umas filmadoras, eu preciso de um computador diferente, né? Eu preciso simular um ambiente de escritório similar em que as interrupções de telefone, de pessoas, etc. e tal, pode interferir no contexto da tarefa, né? E esses ambientes podem ser criados ou podem ser empregados bom, vamos fazer com via Skype, então eu estou vendo o cara interagindo, né? Mas, bom, de qualquer forma, a gente pode criar esse ambiente, né? E aí, ou fazer em laboratório, o que é bem mais interessante para a gente poder controlar aí como que é o desempenho, como que são as frustrações, como que são as emoções do usuário, né? E aí a gente com isso vai ter determinada hipóteses, variáveis, possíveis resultados. Imagino que nesse momento aqui o usuário vai se sentir com dificuldade porque ele tem que buscar uma informação numa base de dados que ele não conhece. Poxa, né? Quais as palavras-chave que ele vai procurar se ele não conhece muito sobre aquela base de dados, né? A aplicação de teste de usabilidade tem foco na interação da pessoa com o software ou de outras pessoas ou com outros componentes. Normalmente pessoa com software, né? Podem ser utilizados recursos de imagem, sons, logs, né? Arquivos de log, não sei se todos já ouviram falar nesse termo, né? Um arquivo de log ele guarda todo um histórico de uso no servidor, né? Página visitada, horário que se começou, né? Qual a próxima página depois dessa, em qual momento. Então, se eu estava na página A e fui no momento 1, 10 minutos depois eu fui para a página B, isso dá um indicativo de que eu fiquei 10 minutos na página A. Tá? Então, aí, esses são recursos que a gente pode vir a empregar que facilitem aí a interação, que deixem essa interação mais prática, mais fácil de ser realizada. Então, um exemplo aí, ó, é uma salinha, né? O pessoal chama até de aquário, né? Em que eu tenho os usuários com câmeras, com softwares de suporte, quando for o caso, né?
que assim eu consiga registrar imagens de som, de áudio e tal, e ter uma sala de monitoramento, que um avaliador ou um gerente da avaliação fica ali acompanhando, né? E verificando e analisando comportamentos, desempenhos das pessoas que vão estar aqui, né? Estão na sala de testes aqui, tá? Nesse contexto, as aplicações podem ser as aplicações normais, né? Em desenvolvimento ou já criada, protótipos ou prontas, né? Então eu tenho um ambiente real que eu vou enviar dados de uso, né? Que pode ser tempo real ou offline, eu posso mandar os arquivos de log depois, por exemplo. Eu posso filmar e analisar o vídeo da filmagem depois. Eu posso pedir para ele marcar algumas coisas em alguns momentos, né? Ele, o usuário, ou ela, a usuária. E aí eu tenho um sistema que vai me monitorando essas análises, esses dados sobre o uso no ambiente real, do software no ambiente real, e esse monitoramento pode me dar um indicativo aí de resultados. O Tiago, que é aí professor lá aí na UEMP, né, para o pessoal da IASH, Tiago foi o meu aluno no mestrado no programa na IASH, ele desenvolveu um sistema muito legal, que é o Ergo SV, que captura a cada 1 segundo, que era o default, mas pode ser setado para cada X segundos, e tira um snapshot da tela e da fisionomia do usuário, né? E pedimos, ao mesmo tempo, para que o usuário vá expressando com palavras-chave, tipo bom, ruim, péssimo, excelente, ótimo e tal, vai expressando os seus sentimentos. Aí depois é analisar, e, pô, quantas vezes o usuário falou a palavra péssimo? Em que momento? O que aconteceu? Aí eu vou ver lá as fotos da tela X segundos antes, ou X fotos antes, X fotos depois. Né? Ele estava tentando fazer uma compra e foi inserir o número do cartão de crédito e não tinha máscara e teve dificuldade com isso. Né? Como que ele fez para resolver? Eu vou analisar e vou ver próximas telas e vou ver como que ele resolveu esse problema. Isso é um sistema de monitoramento, né? Do monitoramento dessa interação. Tá? Bom, nesse contexto, a observação do usuário, a gente usou aí a técnica do think aloud, né, ou a verbalização, né, mas junto com o vídeo, tá? Isso é bem interessante, tá em conjunto, porque daí a gente consegue acompanhar. Não foi um vídeo completo, não é um vídeo, são snapshots de telas, mas a cada 1 segundo a consequência aí é muito, né, a gente consegue verificar o ciclo, né, as atividades e as páginas e telas visitadas, né? Então, ele aponta, bom, essa é uma frase, né? A principal característica do teste de usabilidade é a observação do usuário, é uma das principais, né? E a observação pode inferir questões importantes a serem tratadas pela equipe do design. Vamos dar um destaque aí na verbalização, né, na técnica de Think Aloud.